A vida de um estudante nem sempre é fácil. Muitas tarefas, atividades, provas, seminários, uma agenda realmente cheia. Uma coisa que pode facilitar muito a vida estudantil e também colaborar na assimilação dos conteúdos é o hábito de estudar em casa. Quando eu digo estudar em casa, eu me refiro a um estudo direcionado, em que o aluno pesquisa previamente o que vai ser explicado em sala de aula e também revisa aquilo que a professora explicou naquele dia. Antes de mais nada, vamos entender o que é um hábito e como ele influencia na sua vida. Hábito é um comportamento repetitivo, ou seja, algo que você faz todos os dias de forma natural. Por exemplo, você levanta, você vai ao banheiro, você escova os dentes, você toma seu banho, você faz o seu desjejum, você faz a sua devoção pessoal, troca de roupa e vai trabalhar. Então, hábito é tudo aquilo que você faz de forma naturalmente. Hábito é uma rotina de comportamento que ajuda a melhorar o desenvolvimento de qualquer ações ou atividade que você tem na sua vida, qualquer rotina. No nosso caso, é o hábito de estudo, né? Nós estamos falando. Então, ele é uma mudança de comportamento na vida do educando. Quando a gente fala de hábitos de estudos, é extremamente importante porque os nossos hábitos definem o nosso caráter e o nosso caráter define o nosso destino. Então, se desde criança os pais colocam bons hábitos de estudos em seus filhos, isso vai desenvolver até a vida adulta. Então, por exemplo, eles vão se tornar mais autodidatas, eles vão se tornar pessoas mais críticas. Então, se alguém passar alguma informação, ele vai pesquisar, ele vai ver se essa informação de fato procede. Aumenta também o sucesso em provas em geral e também na vida profissional, porque hoje o que o mercado exige? Exigem pessoas proativas, exigem pessoas estudiosas, exigem pessoas que realmente estão preocupadas em se tornarem melhores profissionais. Então, quando se tem um hábito de estudo desde criança, cada vez mais ela vai se aperfeiçoando. Então, quando estiver na vida profissional, com certeza ela vai ter sucesso. Como sempre falamos aqui no programa Educação, embora a escola tenha grande importância na educação das crianças, o envolvimento da família é essencial. Em casa que acontece a transformação do conteúdo exposto em sala de aula em conhecimento. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos conferir iniciativas práticas para a implementação do hábito de estudar. Não saia daí, o Educação volta já. Quando lemos, aumentamos as nossas conexões. No cérebro do lado esquerdo, ele tem uma função muito importante de fazer essa conexão entre a leitura e a audição, certo? E aí, quando este aluno começa a vivenciar os hábitos que é colocado para ele para estudar, ele ativa esse lado que fica atrás da orelha, né? E aí essa conexão, né, entre a leitura e a linguagem fica perfeita. Isso não significa que o aluno está lendo diariamente para decorar. Ele precisa criar esse hábito de fazer essa releitura 1, 2, 3 vezes para poder fixar o aprendizado. Por isso que é importante trabalhar bem essa concentração. Quando ele tem um espaço fixo para estudar, automaticamente o cérebro já está ali trabalhando. Bom, aquele é o momento de estudar. Aqui é um espaço de estudar. E aí ele não se desconecta para fazer outra coisa. Ele se concentra realmente na leitura que ele está fazendo. A memorização é importante na vida infantil. Na escola, as crianças aprendem os processos, entendem os conteúdos, mas existem algumas informações que precisam sim ser memorizadas. Todo estudante precisa consolidar as suas informações, o que ele aprende. Então, ele precisa transformar as informações de curto prazo em longo prazo. E para isso, o aluno precisa estudar com muita atenção, revisar, praticar o que aprendeu. Quanto mais a criança usa uma informação, mais chances ela tem de memorizar o que ela aprendeu. Um método interessante e funcional para potencializar essa memorização é a recordação ativa. Então, ao invés do aluno ler e reler o conteúdo estudado,
Ele fecha o livro e vai recitando tudo que ele consegue lembrar daquele assunto. E assim ele vai estar praticando a memorização a longo prazo. Como então nós podemos desenvolver um hábito de estudos com a criança? Então é essencial a participação dos pais, porque esse hábito ele vai ser desenvolvido em casa. Então se uma criança estuda pela manhã, então ela chega em casa, ela vai almoçar e ela vai descansar. Esse descansar não é assistindo televisão, não é usando o celular, não é jogando videogame, é um descansar apenas para relaxar. E aí logo em seguida ela começa a fazer as atividades da escola. Então começa com a tarefa de casa e aos poucos vai aumentando gradualmente. Então insere um livro, insere alguma poesia. Os pais podem propor, não precisa apenas esperar da escola. O mais importante é ter um horário estabelecido antes de qualquer uso da tecnologia. Se for usar a tecnologia, é a favor da aprendizagem. Então, para verificar alguma informação, para fazer uma pesquisa, então é mais fácil para estabelecer uma rotina seguindo essas orientações. Bons hábitos de estudo tornam a vida do estudante muito mais fácil. Porém, criar os hábitos de estudar nem sempre é uma tarefa fácil. Os alunos precisam contar com o apoio da família e da escola. A família precisa criar um ambiente favorável e a escola deve selecionar tarefas de casa adequadas para as crianças. Então, algumas dicas que eu dou para os alunos desenvolverem os hábitos de estudo são: primeira coisa, o exemplo. As crianças aprendem pelo exemplo. Então, os adultos precisam se colocar em situações de estudo, leitura, mostrando que o desenvolvimento desse hábito é importante para a família. Rotina. Os alunos precisam de rotina, de planejamento do seu dia. Eles precisam de horário para acordar, para as refeições, um horário adequado para dormir e também um horário para o estudo, um tempo e um local adequado para estudar. O ideal é que o local para estudo seja sempre o mesmo, para que não existam novas distrações para a criança ficar distraída e se dispersar. E também precisa ser um lugar silencioso, onde não tenha barulho, um lugar longe da televisão, longe do celular, sem ruído. Primeiramente, precisa-se criar um espaço saudável, onde essa ação de estudar seja confortável, começando em casa. Porque na escola o aluno já vem sabendo que ele tem a obrigação de estudar. Mas para que isso se torne agradável, em casa é fundamental que ele tenha uma rotina, um espaço. E aí a gente orienta esse aluno para que ele comece com 10 minutos, com 20 minutos, né? E ele selecione o conteúdo que ele tem mais dificuldade. E ao longo do tempo, de 10, de 20, ele já está estudando até 1 hora. Mas isso precisa ser colocado em prática. E a escola, é aí que entra a função da escola. Colocando para eles que é necessário para que eles possam ter um resultado melhor. Os hábitos de estudo eles são bem regulares, bem constantes, porque eu acredito que é muito importante para mim, principalmente esse ano que é o meu ano de vestibular. Então, desde quando eu estava no fundamental, eu sempre tive uma constância. Eu revisava as matérias que eu tinha tido no dia, fazia os exercícios e aí no outro dia eu já chegava pronta para estudar de novo e assim ia indo. E cobra-se muito da família, porque na escola, dentro da sala de aula, é possível a gente saber quem está participando da atividade, mas em casa é fundamentalmente importante a participação dos pais. Então, especificamente aqueles que já têm uma certa dificuldade, então a gente entra em contato com eles, com os pais, e pede para que eles ajudem. E assim vai passando de um para outro. E acaba que no final todos têm um espaço. E a gente orienta que não deve ser na frente de televisão, orienta que tenha uma mesa, uma escrivaninha, e que o pai também ele faça esse acompanhamento desse espaço com o filho. Uma vez, quando eu estava no 6º ano, foi nos dado um horário que nós deveríamos colocar as matérias que nós estudaríamos no dia. E isso foi muito importante para mim, foi meu pontapé. Apesar de eu não ter mais esse horário hoje em dia, eu estou me adaptando conforme a mudança, conforme as matérias vêm chegando. Este ano de 2020, eu fiz uma entrevista individual com cada pai, cada responsável, para poder identificar qual era o melhor horário de estudo para o aluno.
Então, nós chamamos os pais e quando eles vieram, eu pude identificar, eu pude perceber o melhor horário, conforme a agenda do aluno que eles me passaram. Baseado nisso, eu criei um programa de estudo individual para cada aluno. Dessa maneira, eu pude ter um resultado mais eficaz nas minhas aulas, o aprendizado deles melhorou. Eu passei a enviar vídeos de acordo com o tema que eu iria trabalhar no próximo dia. Então, no dia anterior, eu já envio o tema que eu irei trabalhar, já passo o vídeo. E eu peço que constantemente os pais estejam averiguando se eles estão cumprindo o plano de estudo individual deles. Bom, esse plano de estudo é assim, sempre quando tem alguma atividade, por exemplo, os movimentos da Terra, os eclipses, ela passa o vídeo, ela pesquisa um vídeo que estivesse explicando sobre isso e envia pra gente ver em casa, revisar. Eles têm que cumprir o dever de casa, a tarefinha que eu enviei na manhã, mas após eles têm um momento de descanso e então eles seguem para o plano. Eu dividi por disciplina. Cada dia o aluno estuda uma disciplina, independente da atividade que ele realizou, ele tem uma disciplina extra para estudar naquele dia. Isso ajudou muito, porque a professora sempre diz que a gente tem que ver na primeira vez. A gente não entende nada, na segunda vez a gente começa a entender um pouco e na terceira vez a gente já entende completamente, já ficou tudo gravado. E isso ajudou muito os meus estudos, até porque a gente fica, se aprofunda mais no assunto e eu achei bem legal. O aluno precisa ser de uma coordenação. Ele precisa ser coordenado, ele precisa ser dirigido. As brincadeiras do aluno devem ser dirigidas, toda atividade que ele realizar deve ter uma direção, deve ter um propósito em si. Então, é por isso que eu desenvolvi o projeto. O aluno não pode dizer, eu vou estudar sem ter um propósito. O que eu vou estudar hoje? Então, eles faziam, vamos dizer assim, tarefa de casa, eles realizavam atividade, mas eles não tinham em si uma agenda de estudos extra. O aluno entendia que ele precisava apenas realizar a atividade e depois o tempo dele estava livre, ou seja, ele gastava mais tempo brincando nos aparelhos eletrônicos. Agora não. Então, eu vou ficar esse tempo aqui no aparelho eletrônico e não focava nos estudos. Agora, eu envolvo, sim, quando eu envio os vídeos, eu estou envolvendo ele, porque nós estamos no século XXI, eles são crianças informadas, então eu envolvo para que ele se interesse pelo aquele hábito de estudo. Já que ele já tem acesso ao celular, a criança de hoje tem acesso ao celular. Então, eu busco algo de estudo, eu busco um estudo para que ele encontre diretamente no vídeo. Dicas que eu daria é sempre estudar, nunca parar. Às vezes dá aquele desânimo, tipo, tem muita coisa para fazer, é melhor ficar deitado na cama, assistindo Netflix, TV. Não, estuda porque é muito bom estudar, você aprende mais e tem ótimas profissões no futuro. Olha só que interessante as dicas da Angelina. Desde pequena já é focada, interessada e motivada nos estudos. Quando o estudante é criança, o interessante é criar projetos práticos para que atraia a atenção dos pequenos. Na Rede Educacional Adventista de São Paulo, por exemplo, eles trabalham com esse guia de estudos, que é um álbum de figurinhas. Vamos entender melhor como funciona. O projeto do álbum de figurinhas partiu da ideia de que as crianças elas gostam de colecionar, de ganhar coisas, associado à questão da importância de conhecer ou de ouvir biografias de pessoas que realmente fizeram diferença. Então, essas pessoas, normalmente, elas tinham o sustento da sua família, mas também o objetivo principal de suas vidas era ajudar o próximo, como Alexander Graham Bell. Todo mundo sabe que ele inventou o telefone. O que as pessoas não sabem é que ele dedicou a sua vida inteira para ajudar as pessoas surdas e mudas. Então, a gente pega essas histórias que são mais conhecidas e passa para as crianças através do álbum de figurinhas. E uma vez por mês nós trazemos profissionais que podem ser pais de alunos, profissionais que apoiam alguns projetos da escola, então elas relatam como que é a vida dela como profissional e como ela fez para alcançar esse sucesso profissional que ela tem. Cada aluno recebeu um álbum de figurinhas.
Nesse álbum haviam histórias de pessoas muito conhecidas que tiveram dificuldades ou limitações na infância, mas que não desistiram, se esforçaram, superaram as suas adversidades e se tornaram um exemplo pelas suas conquistas. Nós trabalhamos cada uma dessas histórias em sala de aula e em casa os alunos liam essas biografias, acessavam um link com um filme, sempre refletindo na importância das boas escolhas que essas pessoas fizeram e nas suas consequências. Cada dia eles aprendiam uma história diferente, como a do Thomas Edison, Helen Keller, Ben Carson, entre outros, e ganhavam uma figurinha desses personagens. Depois, as crianças tinham que completar seu álbum com as figurinhas à medida que eles iam fazendo as tarefinhas de casa. Foram utilizadas muitas técnicas para que as crianças conseguissem interpretar o texto e entender o que elas estavam lendo. Então elas tinham que ler a biografia do personagem, fazer um resumo, grifar as partes mais importantes, elas precisavam transformar a narrativa em história em quadrinhos, elas precisavam pesquisar no dicionário palavras que elas não conheciam e também usar a mídia, a internet a favor do seu aprendizado. Bianca, me fala um pouquinho como é que eram os seus hábitos de estudo antes desse projeto aí do álbum de figurinhas. Eu estudava menos e eu tinha um pouquinho de dificuldade na interpretação de texto. E aí quando a professora falou desse projeto, o que é que você achou? Eu achei legal porque aí a gente ia evoluir mais os nossos estudos. Entendi. E desse álbum de figurinhas, qual personagem você mais gostou de estudar e por quê? Eu gostei mais de estudar Ben Carson, por causa que antes ele tinha dificuldade nos estudos também. Mas por causa que a mãe dele ajudou ele e foi incentivando ele, ele conseguiu melhorar os seus estudos. As histórias do álbum, elas foram inspiradas em grandes personagens da história, que tiveram o destaque, sim, profissional. Mas o maior destaque era realmente o amor em querer ajudar as pessoas. Então, se os nossos estudantes, as nossas crianças realmente tiverem internalizado esse conceito, já valeu todo o esforço e valeu a pena trabalhar o álbum de figurinhas com eles. Eu comecei assim a interpretar melhor e eu também aprendi que a gente sempre tem que se esforçar, mesmo quando a gente tira notas baixas, porque se a gente se esforçar e estudar, a gente pode muito bem, assim, a gente pode melhorar. Meus hábitos de estudo eram bem para baixo. Ultimamente eu ficava assistindo TV e só pensava em eletrônicos. Aí quando a professora me deu esse hábito de estudos, eu usava a internet para uma coisa boa. Eu pesquisava, assistia vídeos que nos ensinavam um pouco mais sobre os nossos antepassados. O que eu percebo e que os pais também falam comigo é que os filhos começaram a utilizar a tecnologia para poder estudar. Então, eles não ficam apenas usando a internet ou as mídias sociais apenas para um passatempo, para recreação. Então, eles acabam utilizando a favor da aprendizagem. Um exemplo, então os alunos estão estudando sobre fração, então a professora explicou e tem uma atividade de casa para eles fazerem. Então se está ali e não está conseguindo fazer aquele exercício, então eles acessam a internet para relembrar aquilo que ele estudou. Então, e também as professoras mandam listas de exercícios com alguns links, porque aí eles podem acessar e facilita o aprendizado ou relembrar aquilo que ele viu em sala de aula. Eu acho importante desenvolver os hábitos de estudo para quando a gente chegar na faculdade, a gente não ficar com aquela dúvida que a gente tinha quando a gente era menor, por causa que a gente pode tirar as dúvidas com as professoras enquanto a gente ainda está na escola, por causa que quando a gente for na faculdade, às vezes tem outras pessoas com mais dificuldade do que a gente, e aí a professora vai dar mais atenção para aquela pessoa para conseguir ensinar ela o que ela ainda não sabe. Esse projeto me ajudou bastante para a interpretação de texto, que a professora normalmente colocava muito nas provas e a maioria tinha dificuldade na interpretação de texto. Mas quando a gente foi ver, isso nos ajudou, resumindo, explicando, para a gente saber mais. O projeto aqui ele me ajudou a leitura, a escrita,
que isso daí era meio ruinzinho, mas agora tá lendo melhor. Eu já sempre incentivei, sempre tive uma rotina com eles, né? Eu tenho mais um filho, Rafael, mas eles são crianças, né? Eles querem brincar, querem se divertir, mas assim, depois do livro, desse projeto, eles ficaram mais motivados, até o menorzinho motivou bastante. Lá na minha casa tem os horários certinhos para eu fazer a lição de casa. Aí, quando meu pai foi reformar meu quarto, ele colocou exatamente uma estantinha para eu abrir e fechar, para quando eu fazer as lições de casa. E fica bem em frente da janela, então isso é muito bom, porque o sol bate bem ali, então me ilumina bastante. E a Pro, como explica na sala, fica bem mais melhor de interpretar a pergunta. Na minha casa sempre tem, a gente tem que fazer as tarefas. Aí a minha mãe ela sempre fala pra gente ler. E eu, como eu gosto, eu leio bastante daí. Aí depois da leitura a gente brinca um pouco. Aí de noite, quando a gente já janta, essas coisas, eu leio mais um pouco também. Eu acredito que a leitura é muito importante, né? Então esses projetos, como incentivam a leitura, e ele vai ser mais fácil para ele interpretar texto, para ele aprender mais. Tanto que quando ele faz prova, essas coisas, tem dias que eu falo, já estudou, filho? Já. E eu vou lá tomar dele, realmente ele já sabe, porque ele tem esse estudo diário, então ele não precisa estudar somente antes da prova, ele já tem essa rotina de estudar, no dia quando ele aprende, ele já estuda. Através desse projeto, eu pude perceber que as crianças ficaram muito mais motivadas, que mesmo sabendo das dificuldades que ela tem, elas não desistiam fácil. Elas aprenderam que outras pessoas tinham tido suas dificuldades e mesmo assim venceram. E uma outra coisa interessante também é na questão da interpretação textual. O projeto ajudou o aluno a interpretar melhor o texto, a saber analisar melhor, a tirar as informações importantes do texto. E também eles aprenderam a usar melhor as mídias sociais a favor dos seus estudos, né? Eles aprenderam que a internet não é só para distração, diversão, mas também que pode ser ajudado no seu estudo também. Com relação aos hábitos de estudo, o primeiro ano do ensino médio ele desenvolve um projeto literário que é o Sarau. Todos os anos nós abordamos, com relação a uma escola literária específica, as obras literárias produzidas nesse período. E os alunos se envolvem na produção das peças teatrais baseadas nas obras literárias do período em questão. É um projeto relacionado aos hábitos de estudo justamente porque é uma extensão da sala de aula. Parte desde a pesquisa do período literário, dos hábitos históricos, da vestimenta, até a produção da peça teatral em si. Então é um processo de normalmente 2 meses para desenvolvermos o trabalho em si. A professora de português, ela traça via as leituras obrigatórias, né, os paradidáticos, e é muito legal quando tem a culminância com o sarau. A gente descobre talentos assim que você olha no dia a dia da sala de aula e você olha o aluno e fala assim, nossa, esse menino não tinha todo esse potencial, mas quando eles vão para o sarau, realmente eles fazem leitura e eles têm que buscar e interpretar. Isso você vai ver com o depoimento de uma aluna que ela, nossa, é fantástico para fazer essas atividades do sarau. O sarau literário, ele foi proposto pela professora antes de nós sairmos de férias em julho, nas férias de julho, e ela falou que nós deveríamos ler uma obra, interpretar essa obra, criar um roteiro e executar uma peça. E isso me pegou muito de surpresa, e eu falei que eu ia abraçar o projeto de coração, e nós abraçamos, eu e minha turma como um todo. Eu fui a diretora da minha peça, que foi O Velho da Horta, e ele veio para transformar mesmo a nossa visão crítica, principalmente, porque quando você executa a peça uma vez, você não tem aquela visão de julgamento. Mas quando ela é executada 10 vezes, você já consegue perceber o que ali está correto, o que está errado. Você consegue principalmente entender o que o autor quer passar para você. A partir do entendimento da escola literária, os alunos partem para as obras específicas, eles pesquisam período histórico, linguagem, vestimenta, montam um novo roteiro adaptando à realidade deles, que é uma realidade mais digital.
e recriam a história sem tirar a fantasia, o lúdico da obra original, conhecendo tanto o autor quanto o período, a história, a literatura. A obra ela é um tanto grande, então pegar aquilo que está escrito numa linguagem rústica, está escrito numa linguagem formal, antiga, antiquada, e torná-la mais atual foi uma tarefa bem complicada. Porém, nós nos unimos de uma certa forma e cada um dava uma opinião, dava uma palavra e nós conseguimos fazer um roteiro muito bom, muito bem escrito. Eu sempre tive um certo preconceito com livros clássicos por achar que eles são muito difíceis de ler. Eu sempre gostei demais de livros, mas eu sempre deixava os livros clássicos de lado. Porém, depois de ler O Velho da Horta, de conseguir compreender a obra, eu passei a dar mais valor e a procurar ler mais livros clássicos, principalmente sobre os temas que nós estamos estudando, procurar autores renomados, enfim. Temos, dentro desse projeto, acho que o principal conhecimento é o trabalho em equipe e a mediação de conflitos, lidar com a diferença de pensamento, saber ouvir o outro, trabalhar a cordialidade, a parceria, o envolvimento, porque apesar de a turma estar dividida em equipes, nós somos um só. Né? O segundo resultado que eu tenho desse trabalho, e é visível, é perceptível, é a autonomia, a responsabilidade, porque o trabalho ele é simplesmente orientado por mim, mas ele é desenvolvido pela turma. Então, a responsabilidade e a autonomia, ela é muito necessária no desenvolvimento desse trabalho. E é um resultado muito positivo para quem está se formando, para quem está formando caráter, personalidade. Então, a responsabilidade, para mim, é o segundo ponto mais importante do desenvolvimento do projeto. E o terceiro é realmente criar o hábito de não se prender a uma única história, não se prender a uma única aula, sair da sala de aula e partir para a pesquisa externa, sair da sala de aula e envolver outros elementos da aprendizagem que são necessários para a vida acadêmica. Cada professor desenvolve uma tática diferente, mas o objetivo principal é despertar no aluno o interesse e o gosto por estudar. Vamos revisar algumas dicas aprendidas no episódio de hoje? Primeiro, para criar um hábito de estudo aí na sua casa, estude sempre no mesmo local. Deixe o seu material de estudos organizado. Faça pausas para o descanso entre os momentos de estudo em casa. Fique longe das coisas que possam te distrair, como a televisão, o celular e jogos variados. E por fim, seja um estudante motivado e disciplinado. Bons estudos para você! Nos vemos semana que vem com mais conteúdo que vai te ajudar a alavancar a sua vida acadêmica. Até lá!